Muito obrigado, Sérgio. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar todos que estão aqui nesse painel, o Gustavo Lederman, Humberto, o Sérgio, que são os apresentadores que fizeram essa abertura, o doutor Oscar Rosa, enfim, doutor Márcio também, que participou aí no início, e parabenizar aí o nosso Estado, porque eventos como esse são de fundamentais importâncias para que a gente possa construir entendimentos, construir diálogos, construir percepções e, logicamente, soluções para buscar esse desenvolvimento que se pretende, que é essa economia verde que se coloca. E parabenizar também pela escolha do tema. Eu acho que tratar essas políticas de Estado, a visão de Estado, para pensar o futuro do país, ele é de suma importância para que a gente construa essas pontes de sustentabilidade, as pontes de desenvolvimento, aí as estruturas e as políticas necessárias para essa construção. Então, falar de economia verde, logicamente, economia verde, como bem falou nosso colega na abertura, é um tema relativamente, um conceito, na verdade, relativamente novo, que ele vem de 2008, das Nações Unidas, exatamente nessa perspectiva de integrar a economia no processo de desenvolvimento, e inclusão dos temas socioambientais, ambientais, para que a gente pense de uma forma mais estruturada o desenvolvimento das nações a partir de um conceito onde a economia seja um dos vetores de inclusão, um dos vetores de sustentabilidade, um dos vetores de erradicação de pobreza, por exemplo. Então, primeiro, falar de Estado e também de economia verde, como vocês bem falaram, exige aí uma complexidade muito grande, porém com, vamos dizer assim, oportunidades de soluções também bem concretas. Então, quando a gente pensa aí na finalidade do Estado, que é trazer o bem comum, por meio de segurança, segurança em todos os sentidos, segurança jurídica, segurança institucionais, seguranças em termos de governança, a gente estabelece aí uma série de necessidade de reestruturação. E o nosso Brasil, aí, pela situação que tem passado, é mais do que oportuna uma reflexão como essa. Então, eu gostaria de começar, efetivamente, colocando a economia verde como um dos instrumentos principais para a construção de um Estado, como eu falei, de um Estado com dignidade, como bem preceitou a nossa Constituição, com dignidade humana, com sustentabilidade, com inclusão social. Então, para isso, o que a gente imagina e se discute internamente dentro do IPAM, com outros parceiros e outras organizações, primeiro, que o Estado precisa ter um plano de Estado e não efetivamente de governo ou de uma visão política única, mas uma visão de Estado de futuro. O que queremos para o país em termos de futuro? E para isso, logicamente, a gente precisa, dentro desse plano, ter os marcos legais estruturados, e aí envolve vários tipos de normativas que precisam ser aperfeiçoadas, fortalecidas, e não, pelo contrário, não reduzidas ou arrefecidas. Então, a gente precisa ter esses marcos legais fortalecidos. Então, toda a parte de legislação, de estruturação legal, de constituir os limites e as oportunidades para a parte industrial, para a parte dos serviços, onde tudo isso esteja contemplado também essa base de informações e de necessidades também para o desenvolvimento dessa economia verde. Então, como é que a gente, por exemplo, fortalece o processo industrial para que esse processo industrial esteja dialogando com o novo mercado, esse mercado que não permite mais, por exemplo, a emissão de gases de efeito estufa, que não permite mais a emissão de resíduos na natureza, que exige que todos os processos econômicos e industriais eles sejam estabelecidos em bases sustentáveis, em bases de governança, em bases de estruturação também de todas essas medidas que são necessárias para a implantação dessa economia verde. Da mesma forma, a agricultura. Por que a gente precisa desmatar para desenvolver a agricultura, por exemplo, na Amazônia? Se hoje, com toda a tecnologia que está disponível em termos agrícolas, é possível se ampliar a produção e a produtividade, sem a necessidade, por exemplo, de desmatar mais a floresta amazônica, com toda
as áreas abertas que já existem na Amazônia hoje, seria possível desenvolver essa economia agrícola, né, e manter essa base forte do Estado brasileiro, que é a economia do agronegócio, sem necessariamente desmatar a região, criar conflitos com populações tradicionais, criar conflitos com indígenas, né, criar o êxodo rural ainda de uma forma mais impulsiva, enfim. Então, todas essas possibilidades são interesses que o Estado precisa solucionar e precisa atender. Outras questões que eu queria colocar é que, para a gente pensar essa economia verde a partir de uma visão de Estado, como eu falei, a gente precisa, dentro desse plano, ter, primeiro, quais são os objetivos claros que o Estado brasileiro pretende para 2050, para 2100. Então, às vezes, as pessoas dizem, vocês estão pensando muito à frente, muito longe, isso não está adaptado com a realidade, muito pelo contrário. Né? Uma economia verde, ela pressupõe também o direito da intergeracionalidade. Então, a intergeração, ela é uma das reflexões que foram feitas desde 1972, lá nas discussões, na primeira reunião da ONU sobre meio ambiente, para discutir o desenvolvimento sustentável, né? Até agora, 2008, e agora também nas conferências de clima, se discute essa necessidade de estabelecer os direitos e garantir os direitos intergeracionais para as próximas gerações, para que a gente estabeleça esses padrões de sustentabilidade no âmbito da economia e no âmbito dos processos produtivos e todos os meios de produção, por exemplo. Então, acho que esse plano muito claro do Estado brasileiro, do que se pretende para os próximos anos, o estabelecimento dos objetivos, né, dos programas estruturantes, em termos de infraestrutura, de energia, de logística como um todo, na parte de planos também relacionados à agricultura, como eu falei agora há pouco, né, dos incentivos fiscais, incentivos políticos também para a parte da indústria, para a parte do comércio, e, logicamente, o Estado cumprindo o seu papel de organizar esses processos, de estabelecer as ordens jurídicas necessárias para que isso se concretize. Então, esse dentro dessa perspectiva de termos aí um Estado com essas grandes ações, com esses grandes programas estruturantes, são fundamentais que os componentes, né, os elementos que compõem o Estado, a sociedade, enfim, os políticos, as lideranças, né, o empresariado estejam envolvidos nessa perspectiva. E dentro desse plano, logicamente, como eu falei, essa questão de metas, o Brasil estabeleceu algumas metas de longo prazo ao longo de todos esses anos, construindo um processo de desenvolvimento inclusivo em termos de mudança do clima, né, de como o Brasil se tornaria um país equilibrado em termos de emissão de gases de efeito estufa, para que não emita mais gases de efeito estufa, faça um equilíbrio do clima, contribua para esse equilíbrio do clima, com várias políticas associadas. Então, a gente tem uma série de programas e de políticas, como eu falei, a Política Nacional de Clima, o Código Florestal também, que precisa ser fortalecido, implementado e não modificado, como está se discutindo em algumas mesas de discussão. Né? O que a gente precisa, na verdade, é fortalecer essas ações do Estado, que, por sua vez, permita que a iniciativa privada, a sociedade civil e também os próprios governos se estabeleçam e criem suas condições para enfrentar esse desafio que é estabelecer essa economia verde. Bom, em termos mais concretos, vamos dizer assim, o que a gente pode pensar de iniciativas para estruturar essa economia verde? O primeiro, são estabelecer essas condições jurídicas para os processos econômicos. Todos os setores, por exemplo, da agricultura, a indústria, o comércio, precisam ter muito clara quais são as suas atribuições, quais são as suas responsabilidades em termos tanto de emissões de gases de efeito estufa, quanto de gestão de resíduos sólidos, quanto de inclusão econômica e social, né, das pessoas em termos de capital humano. Então, todos esses processos eles precisam estar estabelecidos pelo Estado. E quando a gente busca essas soluções, né, a gente tem aí a oportunidade de incluir todos esses setores econômicos nessa visão de economia mais globalizada
e de uma economia realmente do século XXI. Eu costumo dizer, agora falando especificamente sobre a Amazônia, né, que a Amazônia tem um papel fundamental dentro desse cenário global, que é esse cenário global agora de um novo mercado que, como eu falei no início, necessita, né, que os princípios de sustentabilidade estejam inseridos. Então, a Amazônia ela é uma peça-chave nesse xadrez da economia global. Primeiro, que ela tem essa capacidade de contribuir para o equilíbrio do clima, não só do Brasil, não só da região, mas do planeta. Então, esse é um fator fundamental para que a gente olhe a Amazônia com um olhar diferenciado. O Brasil, infelizmente, hoje não tem uma estratégia de desenvolvimento sustentável para a região que permita que a Amazônia seja esse fator preponderante no desenvolvimento econômico do país. Infelizmente, a Amazônia hoje ainda é vista como um celeiro onde se pode buscar todas as mercadorias, as commodities, para que se desenvolva as produções em outros centros industriais, etc. E não é assim. Temos mais ou menos 25 milhões de pessoas morando na região, com uma diversidade de povos indígenas gigantes, com populações tradicionais também, que detêm conhecimentos tradicionais sobre a floresta e que precisam ser valorizadas, integradas junto com a ciência para a busca, por exemplo, de biocosméticos, da bioindústria, da química fina, enfim, da biomimética. Existem várias oportunidades nesse sentido para que o Brasil, efetivamente, se transforme num estado que olhe essa região e olhe todo o seu potencial ambiental para se estruturar como uma nação e um país e um estado forte nos próximos anos e que consiga, através dessa economia verde, através da Amazônia e através dos seus ativos ambientais e outros ativos que existem na região, colocar o Brasil num patamar de país desenvolvida com uma lógica e uma visão de desenvolvimento do século XXI. Então, acho que eu queria trazer um pouco dessa abordagem também amazônica. Eu sei que a gente vai ter tempo ainda para adentrar em outros temas, mas, nesse sentido, eu gostaria de colocar aí umas frases finais que desse primeiro momento, de que é possível a gente ter um Estado, é possível a gente ter um país, uma economia forte, estabelecida em bases sustentáveis, que contribua e estruture dentro das suas bases de inclusão social, de desenvolvimento econômico, com conservação da biodiversidade, e com respeito à dignidade humana, que é o que preceitua o conceito da economia verde. Então, a gente está aí aberto às discussões também.